Bom, tendo saído algumas notícias na comunicação social sobre a questão do abandono dos estudantes nas universidades portuguesas, em que houve um particular destaque à Universidade da Madeira, eu julgo que é importante fazer o seguinte esclarecimento. Em primeiro lugar, no que diz respeito aos abandonos, as universidades têm muitas dificuldades no cálculo efetivo do número real de abandonos por uma simples razão. Muitos dos estudantes que abandonam, pura e simplesmente não comunicam tal facto à universidade e perdemos totalmente o contacto com eles. Assim, os números indicados são essencialmente previsões que a universidade faz. Eles são maiores, por exemplo, do que o número efetivo de registado nos nossos serviços. Para 2009 e 2010, nós fizemos uma estimativa de cerca de 189 abandonos. No tratamento dos dados de 2010 e 2011, usámos uma previsão de um aumento de 20% de abandonos, ou seja, um crescimento do número de abandonos de 189 para 227. Para 2010 e 2012, prevemos novamente um aumento de 20% nos abandonos, ou seja, um crescimento de 227 para 276. Esta percentagem de 20%, convém esclarecê-lo, portanto, é uma percentagem que diz apenas respeito àquilo que acontece dentro da Universidade da Madeira e não representa de modo nenhum uma posição relativa da Universidade em relação ao sistema nacional todo. Isto é importante dizer-se. Como é importante dizer-se igualmente que, para além do registro dos abandonos, a Universidade registra também uma percentagem muito apreciável de reingressos. Todos os anos reingressam na Universidade 70 destes estudantes que abandonaram. Portanto, estes números são sempre muito difíceis de calcular. O crescimento do número de abandonos e a percentagem de 20% que nós usamos tem que ver com um simples facto. Todos nós sabemos que o país atravessa uma crise muito grande, que no caso dos estudantes universitários é composta com mais 2 ou 3 fatores. Em particular, por exemplo, a alteração das regras de atribuição de bolsas ou até a eventual existência de reduções nos apoios sociais ao nível dos transportes, por exemplo. Nós acreditamos que estes factos, ao comporem-se, agravam a situação naturalmente. Bom, no sentido de tentar ajudar as famílias a enfrentar as dificuldades, apoiando-as no esforço que certamente farão para só à última instância cortarem na formação dos seus filhos, a Universidade da Madeira passou o pagamento da propina para um sistema de 10 prestações, reduzindo assim o impacto deste mesmo pagamento na economia familiar. A Universidade não exclui a possibilidade de adotar outras medidas de apoio aos alunos, dentro do estrito condicionamento legal e financeiro em que se encontra, por forma a poder procurar garantir que os seus estudantes terminem os seus estudos e a que muitos acederam graças a um esforço grande e continuado das suas famílias. Saliente-se ainda o notável esforço dos nossos serviços de ação social no sentido da atribuição de bolsas aos nossos estudantes, registando neste momento 98% de candidaturas tratadas, um dos melhores números a nível nacional. A possibilidade da situação económica do país sofrer um agravamento no próximo futuro é real. E a acontecer irá ter certamente um impacto negativo na questão do abandono. Uma eventual redução dos apoios nos transportes, por exemplo, poderá afetar muitos dos nossos estudantes, em particular aqueles que vivem fora do Funchal. A Universidade encontra-se, de momento, a estudar medidas que possam contribuir para a redução destes efeitos, mas não pode ainda ser concreta na sua descrição, em virtude de questões de enquadramento que carecem de melhor estudo.